Oi, hoje nós vamos falar da Lei Orgânica do Distrito Federal. Eu até posso falar que nós vamos falar hoje da nova Lei Orgânica do Distrito Federal. Depois de mais de 20 anos, a Câmara Legislativa ela fez uma grande reforma na Lei Orgânica. E foram alterados vários artigos que atrapalhavam o dia a dia do cidadão e artigos, inclusive, que atrapalhavam para a prova. Então a gente tinha alguns problemas com a lei orgânica e isso foi consertado, foi acertado. Claro que não ficou ideal, não ficou perfeita. Realmente houve algumas discussões, mas ela ficou bem melhor do que estava. Para efeito de prova, a lei orgânica ela vai estar agora mais tranquila para estudar, sem discussões doutrinárias, sem discussões se foi ou não adaptado ao texto da Constituição. Então, houve uma grande reforma, hoje nós temos mais de 80 emendas à lei orgânica e agora eu vou até tratar como uma nova lei orgânica, porque realmente vai ajudar, principalmente em capítulos do servidor público. Tivemos muita alteração naqueles artigos, estava muito desatualizada a nossa lei orgânica. Então, nós sabemos que todo concurso do Distrito Federal tem que cobrar a lei orgânica, seja polícia, civil, militar, bombeiro, seja Câmara, seja concurso para secretarias, vai ter que cobrar a lei orgânica. Então, vamos tratar da lei orgânica. Venha comigo, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só o item 1, a lei orgânica do Distrito Federal, a Constituição do DF, respeitando a Constituição Federal. Então, a Constituição do DF. Quando eu falo que a lei orgânica ela é a Constituição do DF, a gente vai ver na sequência que o próprio Supremo Tribunal Federal ele já reconhece que é a nossa Constituição. Apesar do DF ele ter uma tipicidade, é a nossa Constituição. Deram o nome de lei orgânica, como nos municípios vai ser chamado, mas a gente vai chamar e vai conhecer como a Constituição do DF, porque ela vai poder trazer aquelas mesmas regras que a Constituição tem. Aqui é a base da nossa lei orgânica, é o artigo 32 da nossa Constituição Federal. Então, o que eu tenho que ter cuidado é porque a nossa lei orgânica, ela vai buscar regras no artigo 32, e o artigo 32 ele fala, da Constituição Federal. O DF vai ter uma lei orgânica, tem que ser aprovada em 2 turnos, com intervalo de 10 dias entre os turnos, tem que ser aprovada por 2/3 dos 24 deputados distritais, ou seja, tem que ser aprovado por 16 votos favoráveis, no mínimo, para que eu possa ter a lei orgânica, e nós tivemos essa lei orgânica. Nós vamos ver na sequência, nas próximas aulas, que essa regra de se elaborar uma lei orgânica é a mesma regra de se alterar a lei orgânica, de uma emenda à lei orgânica, ok? Então, a nossa base é o artigo 32, ele que vai trazer para a gente essas regras da nossa lei orgânica do Distrito Federal. Eu coloquei aqui para a gente poder conhecer a lei orgânica, eu vou ter lá 360 artigos permanentes, 365, então são aqueles primeiros artigos da nossa lei orgânica, e ao final eu tenho os artigos transitórios parecido com a Constituição Federal, são aquelas regras que vão amenizar a entrada do direito. E nós sabemos das mais de 80 emendas, e eu tenho que ter cuidado, porque durante as nossas aulas, e eu já estou geralmente mais para o final das nossas aulas, a lei orgânica ainda deve sofrer uma alteração pequena, que não influencia no início, mas vai influenciar na sequência das aulas. Então você vai estar bem atualizado com essa nova lei orgânica, mas essa nova lei orgânica até as últimas alterações que tiverem. E por acaso, depois das aulas, tiver nova alteração, a gente vai gravar de novo para que você possa acompanhar pelo menos a atualização da nossa lei orgânica do Distrito Federal. Então, isso seria a lei orgânica. Agora, estudar a lei orgânica, eu tenho que saber o Distrito Federal, conhecer o Distrito Federal, saber da nacionalidade do DF, como o DF cresceu, como o DF surgiu, como é que o DF veio desde o início até chegar a essa maturidade de ter a sua própria Constituição, a sua lei orgânica. Isso começou lá atrás ainda, em 1891, foi lá que o Distrito Federal foi criado. O DF foi criado com a primeira Constituição da República, 1891. E nessa primeira Constituição da República, ela traz
a possibilidade de existir o Distrito Federal em substituição ao município neutro, que era a sede da monarquia, que foi pós-proclamação da República, e o DF surge no Rio de Janeiro, era DF/RJ. Mas o DF com uma particularidade, ele não tinha poder. Olha só, notícia de história do DF, criação do DF. O DF foi criado, então, naquela primeira Constituição, que eu falei de 1891. E a Constituição falava, no artigo 2º, cada uma das antigas províncias se tornam os estados, foi lá que surgiu o estado, e o antigo município neutro, que era a sede da monarquia, passa a ser chamado Distrito Federal. Só que era o Distrito Federal sem poder, sem autonomia. E nós vamos conhecer isso muito bem, porque hoje eu tenho autonomia, o DF surge sem autonomia. Bom, a Constituição de 37, ela vai falar o seguinte, ó DF, você vai continuar sem autonomia e você, DF, você não vai ser transferido para o centro do país, não, vai continuar no Rio de Janeiro. Interessante, e quando eu estou falando da Constituição de 37, eu estou falando de Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele tem a primeira Constituição dele de 34, pós aquela Constituição que criou o DF. E aí naquela primeira Constituição falava que o DF viria para o centro do país e teria poder. Em 34, ele reafirma isso. E fala, Getúlio Vargas, né? Falava, não Jânio Quadros, pelo amor de Deus, Getúlio Vargas, na época de Vargas. Ele falava, olha, nós vamos transferir para o centro do país, isso em 34. Quando chega em 37, Vargas faz uma Constituição que foi considerada como a Constituição polaca para a nossa história do direito. O que é a Constituição polaca? Aquela Constituição que foi inspirada em regras da Constituição da Polônia, regras que estavam retirando direitos de vários países também, além de ser na Polônia, e no Brasil também chegou essa onda. E falou, ADF, você não vai ter poder nenhum, você não vai ser transferido para o centro do país, não, você vai continuar no Rio de Janeiro. Então isso veio em 37. Bom, agora, tudo bem, passa-se de 1891, vem a Constituição de 37, continuamos lá, mas em um momento da transferência do DF para o centro do país. Eu acho que o ponto mais importante da transferência para o centro do país é que o DF vai continuar sem poder, vai continuar sem autonomia. Então o DF continua sem poder, o DF continua sem autonomia. A Constituição de 46, que foi considerada uma Constituição altamente democrática, ela resgata aquela possibilidade do DF ter poder e ser transferido para o centro do país. Coloca no artigo 4º, né, a capital da União será transferida para o centro do país. Mas se nós observarmos, mesmo com a lei 2.874, de 56, que autorizou a construção da futura capital, mesmo com a mudança para o centro do país, porque a data da mudança é 21 de abril, foi a data da inauguração, mesmo assim o DF continua sem autonomia, sem poder. Bom, interessante para a gente, e essa história do DF, conhecer essa história faz com que eu conheça a atipicidade do DF. E isso cai na prova. Mesmo essa história, quando eu terminar aqui, eu vou mostrar algumas questões que têm caído sobre a história do DF. Quando o edital coloca que vai cobrar a lei orgânica, ele pode e ele cobra a história do DF, a evolução histórica do Distrito Federal. Eu vou mostrar como é que ele tem cobrado isso. Mas se nós observarmos, o DF ele é transferido para o centro do país com a perspectiva de poder. Ele continua sem poder. Aqui surge uma outra figura da história, né? Aqui surge a saída de Juscelino Kubitschek e a entrada de Jânio Quadros. Jânio Quadros renuncia o mandato dele, assume João Goulart, que os militares consideram como sendo um comunista, cria-se e instala no Brasil o parlamentarismo para poder esvaziar os poderes de João Goulart, que resulta em 67, 64, claro, com o golpe militar. Ou seja, a gente estava preparado para ter poder no Distrito Federal. Eu teria prefeito aqui eleito, eu teria vereadores no DF, a ideia do DF era ser parecido com o município mesmo, eu teria vereadores e prefeitos no Distrito Federal. Só que com o golpe de 64, pós-renúncia de Jânio Quadros, pós
a destituição do poder de João Goulart e o golpe militar de 64 tira a possibilidade de vez do DF vir a ter poder, e eles chegam a alterar a Constituição. Eles fazem uma Constituição de 67, eles alteram em 69 e falam, ó, poder não vai ter não, mas o DF vai ter uma figura diferente, o DF vai ter um governador indicado pelo presidente da República. Ele começou a ter um prefeito, os militares passam a chamar de governador, mas nunca tinha sido eleito, governador indicado pelo presidente da República. O primeiro governador foi Hélio Prates, no Distrito Federal, e aí a gente começa a linkar a história. Olha só, eu coloquei aqui a Constituição de 69, que passa a chamar de governador, mas um governador indicado pelo presidente da República, e eu continuo sem autonomia. Bom, então eu olho a história e eu vejo a história quando o DF foi criado há mais de 100 anos, em 1891, sem poder. Eu vejo o DF ser transferido para o centro do país em 1960, sem poder. E aí surge o poder do Distrito Federal com a Constituição de 88, que resgata aquele poder. Olha só, venha comigo, vamos entender isso. O poder do Distrito Federal. Bom, a Constituição de 88, ela traz um poder para o DF. E ela fala, ó DF, você vai ser uma entidade e você vai ter poder. Você vai ter a auto-organização, autogoverno, auto-administração. Autogoverno, você vai poder eleger os seus representantes. Auto-organização, você vai fazer as suas leis. Auto-administração, você vai gerir as suas finanças públicas. Bom, e aí, com a Constituição de 88, vem a possibilidade de poder. Em 1990, os eleitores do DF vão às urnas, escolhe o primeiro governador eleito do Distrito Federal, escolhe, além do primeiro governador eleito, escolhe os deputados distritais do Distrito Federal. Interessante que eles tomam posse em 91 e no dia 8 de junho, senhores, essa data foi a data da promulgação da nossa lei orgânica. 8 de junho de 1993 é promulgada. Nasce da vontade do povo, isso é promulgação, a nossa lei orgânica, que é a nossa Constituição, que respeita a Constituição Federal, que vamos conhecer a fundo as regras da nossa lei orgânica do Distrito Federal. Olha só, essa data está aqui para vocês, foi a data da lei orgânica do Distrito Federal, da promulgação do Distrito Federal. É interessante que nesse momento histórico, se você puder me acompanhar, eu até falo algumas questões que já acabou vindo nesse momento. É uma questão bem simples que a Funiversa cobrou. Ela falou bem assim, o Distrito Federal, né, ele surgiu, ela falou bem assim, a lei orgânica do Distrito Federal surgiu décadas depois da criação do Distrito Federal. A lei orgânica do DF surgiu décadas depois da criação do DF, verdade. Ela surgiu mais de 100 anos depois da criação do DF, 103 anos, décadas depois. Ok? Outras questões era que o DF foi a capital. Hoje o DF não é a capital é Brasília. Se você observou, naquela Constituição de 1889, ele falava, o DF é a capital da República do Brasil. E era bem assim, o DF era a capital. Hoje não. Hoje a capital é Brasília. Vamos conhecer muito bem Brasília na sequência da aula. Eu acho que é interessante, e se você me acompanhar aqui, a gente saber sobre essa formação do Distrito Federal. E na formação do DF, o DF ele é formado seguindo um modelo federal, ou seja, o DF segue o federalismo. Quando eu falo que o DF segue o federalismo nada mais é do que uma descentralização de poder. Centralização de poder. Ou seja, o poder não vai ficar na mão de uma só pessoa. E o DF seguiu o modelo. Ele agora é um ente, então ele entra no modelo do federalismo. Então quer dizer que a República Federativa, o Brasil ser federal, significa que o poder é distribuído. Existe uma descentralização do poder. Perfeito. E numa descentralização do poder,
vai aparecer duas terminologias, soberania e autonomia. Olha só, preste atenção, isso é uma invenção humana, o homem que inventou. O homem, ele cria essas regras e fala, ó, vai ter um poder total, que eu vou chamar de soberania, e esse poder total, ele vai ser distribuído para algumas entidades, que eu vou chamar de autonomia. Então, existe um poder total que distribui para as entidades. E nós, o DF, ele faz parte dessas entidades. Tanto que, se você observar o artigo 1º da Lei Orgânica, ele fala: o Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, ou seja, o DF possui autonomia. O que é autonomia? Autonomia é parte de um poder total. Agora, se você observar essa invenção humana e você acompanhar esse raciocínio do direito, vamos entender o seguinte, olha só, a soberania é o poder total. E esse poder total, ele vai ser da República Federativa do Brasil. Ou seja, quem tem o poder total é a República. Ou seja, é o próprio Brasil. Então o Brasil possui o poder total. Onde está o Brasil? Eu não consigo pegar o Brasil. Eu sei que existe um todo que tem o poder total. Esse todo, ele é o Brasil. Agora, a autonomia, que é parte daquele poder total, ela é dada para entidades. Então são várias entidades que recebem parte daquele poder total. Quais são as entidades? A União recebe. A União, ela vai receber. Ah, quem mais? Os estados, eles irão receber. Os municípios irão receber. E, claro, o Distrito Federal, ele vai receber aquela parte daquela soberania, parte daquele poder total. Eles vão ter autonomia. Por isso que eu falei, o DF possui autonomia. Olha, detalhe, hein? Geralmente cai em prova. Qual é a autonomia do DF? Política, administrativa e financeira. Ficou paf, né? Decorem isso. Os examinadores gostam de colocar que a autonomia do DF é a política, administrativa e financeira. Senhores, pelo amor de Deus, pelo menos o artigo 1º, né? A autonomia do DF é política, administrativa e financeira. É claro que eu vou na sequência agora. Agora, se você observar esse raciocínio do direito, ele fala que os entes ou membros, as unidades, né? Que vai ser a União, Estado, DF e município, possui parte de um poder total. O poder total é do Brasil. Agora, eu não consigo pegar no Brasil, mas eu consigo ir lá na União, pegar nos estados, eu consigo visualizar o DF, consigo visualizar os municípios. Ok? Essa invenção humana, ela vai ficar muito clara para a gente na sequência. Por quê? Olha só algumas OBs importantíssimas que eu coloquei sobre o federalismo. Nós sabemos que nós seguimos o modelo federal. Primeira regra é que o federalismo brasileiro surgiu de uma desagregação de poder, um movimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Geralmente, se a prova quiser, e isso é da doutrina, ela pode colocar. Ou seja, como é que surgiu o nosso federalismo? Como surgiu a distribuição do poder? Ela surgiu de dentro para fora. Primeiro, o Brasil existe e aí cria-se estados, cria-se municípios, cria-se o DF e vai distribuindo. É por isso que ele fala que foi uma segregação, desagregação, ou seja, movimento centrífugo. Se você olhar aqui, isso tem caído em prova. Movimento centrífugo, desagregação, segregação. É assim que surgiu o nosso federalismo. Nada mais do que falar, o nosso federalismo surgiu de dentro para fora. Diferente do federalismo americano, que foi de fora para dentro. Lá não foi centrífugo, lá foi centrípeto, de fora para dentro. Eles se juntaram, aquelas 13 colônias, né? Lá foi agregação, enquanto que aqui foi uma desagregação, foi de dentro para fora. Ok? Cuidado com isso, isso é importante para fora, para a prova. Atualmente o nosso federalismo é de equilíbrio, Raul Machado Horta, um grande doutrinador. Isso já caiu em prova, que o nosso federalismo ele surgiu por desagregação. Hoje o federalismo que nós adotamos, que o DF participa, ele é um federalismo de equilíbrio, onde eu tenho o equilíbrio das entidades. Olha só, hein? As entidades elas possuem um equilíbrio. A gente vai ver isso na sequência,
que eu não posso nem falar que uma é maior do que a outra. Elas estão todas no mesmo nível. Existe um equilíbrio, existe um pacto federativo. Isso que foi criado. Eu estou colocando para linkar essa matéria, e agora com a lei orgânica nova, atualizada, eles têm até condições de poder cobrar até mais, exigir até mais dos candidatos, ok? Vamos lá, continue comigo, vem aqui. Olha só, não existe hierarquia, eu acabei de falar, estão todos no mesmo nível. A União não é maior do que o DF, a União não é maior do que o município, o DF não é maior do que nenhum município. Ah, não tem hierarquia, não? Não, e nem entre as leis feitas pelos entes. Olha só, gente, isso é interessante. Por quê? Quando eu falo que a União está no mesmo nível do Distrito Federal, eu acabo de afirmar que não existe hierarquia entre as leis, não. Ou seja, a lei que a União faz, ela não é maior do que a lei que o DF faz. Só existe uma hierarquia, que é a hierarquia da Constituição. A Constituição é o maior direito. Ela é o maior direito que todos respeitam a Constituição. As leis federais respeitam a Constituição, as leis distritais vão respeitar a Constituição, lei estadual e lei municipal. Mas não temos hierarquia. Se não tem hierarquia, o que existe? Existe uma competência. A Constituição fala, ó, União, você vai fazer leis porque você é competente para a lei penal. Então você tem várias competências. Você tem competência, União, para poder fazer leis previstas lá no artigo 22 da Constituição. Ok? Penal, civil, comercial, trabalho, marítimo, eleitoral, agrário, ou seja, eu vou lá e vou ler o artigo 22 da Constituição e eu vejo as leis que a União vai fazer. Agora, o DF, você vai fazer algumas leis específicas. Você pode fazer. Município, você pode fazer. Estado, você pode fazer. Então, existe uma competência, não há de se falar em hierarquia. Não existe hierarquia entre os entes e nem hierarquia entre as leis produzidas pelos entes. Isso vai ficar muito claro quando nós tratarmos aqui de competência. Competência comum, concorrente, privativa do DF. E aí você vai ficar mais craque nisso, vai entender muito mais isso. Isso vai, claro, facilitar para a sua prova. Isso é importante. Ok? Vamos continuar aqui na matéria. Olha só. Depois dessas OBs, eu coloco um quadro para que fique muito claro para a gente. Esse quadro, ele vai ficar claro. É o quadro de distribuição do poder. Bom, como é que é o quadro de distribuição do poder? Eu falei que eu tenho a União, Estados, DF e município. E que eles, não vai existir hierarquia entre eles. A União, ela tem poder, o Estado tem poder, o município tem poder e o DF tem poder, que nós chamamos de autonomia. Então, existe uma soberania que distribui poder para esses entes, para essas entidades. Perfeito. Só que, mesmo cada um tendo poder, o poder ainda era muito. Então, nós adotamos a doutrina americana, dos famosos checks and balances, onde o poder de um ente, ele vai sofrer um sistema de controle. E esse controle, que é os freios e contrapesos, que é o checks and balances, faz com que, por exemplo, a União tenha um legislativo, que será o Congresso Nacional, tenha um executivo, que vai ser a presidência da República, e tenha um judiciário, que no nosso exemplo aqui colocamos o órgão máximo, que seria o Supremo Tribunal Federal. Se você observar, isto é o poder da União, que é uno, é dela. Só que é desenvolvido por alguém que faz leis, função legiferante, por alguém que fiscaliza, que é o Congresso Nacional, onde eu tenho lá a Câmara dos Deputados, onde eu tenho lá o Senado Federal. Eu vou ter o presidente da República executando, administrando. E eu vou ter o judiciário julgando com a função judicante. Perfeito. Só que esse modelo da União, ele vai ser aplicado aos demais entes, através de uma terminologia chamada simetria constitucional. E dentro da simetria constitucional, eu vou ter os estados produzindo leis através de uma Assembleia Legislativa, os estados executando através de um governador, eu vou ver os estados julgando através de um Tribunal de Justiça.
Eu vou ver o município produzindo leis através de uma Câmara Municipal, lá nos vereadores. Eu vou ver o município administrando por um prefeito. E eu vou ver a figura do juiz lá no município. Tudo isso para entrar no Distrito Federal. Agora, presta atenção. Esse quadro, esse modelo, ele é interessante, porque ele traz uma simetria. É claro que nós estamos falando do DF, me interessa o DF, mas o acúmulo de informações para a sua prova é importante. Quando eu coloco aqui que o município tem alguém que faz leis, que é a Câmara Municipal, através dos vereadores, tem alguém que administra, que é o prefeito, tem um juiz, eu só tenho que ter cuidado, porque o judiciário que está no município, ele não é para um município, ele é um judiciário para a comarca, ou seja, o juiz no município ele atua na comarca, e comarca não é sinônimo de município. Comarca pode ser 1, 2, 10, 20 municípios. Quem define isso? A Lei de Organização Judiciária do Estado. E isso caiu, inclusive, na prova do TJDF aqui de Brasília, né? Muita gente assustou, uma questão pequena. CESP. Não existe poder judiciário municipal. Verdadeiro. Porque ele não é municipal. O poder judiciário que está no município, ele é estadual. Eu acabei de falar que quem vai decidir é o Estado, que vai ser através de uma comarca, pode o juiz atuar em mais de um município. Ok, o poder judiciário, ele é estadual, o poder judiciário do município. Ok. Mas a gente tem que entender que existe o sistema lá de freios e contrapesos no município também. 2 órgãos lá, a Câmara e a Prefeitura é organizado pelo município e o Judiciário que está lá fazendo o controle no município é organizado pelo Estado. Perfeito. E aí veio o artigo 32 e falou, DF, você agora tem poder. Você agora vai ser inserido nesse quadro do poder. Você está aqui. E vamos inserir o DF no quadro do poder. Olha só, gente, DF, você vai fazer leis. Você vai ter um sistema de equilíbrio e no seu sistema de equilíbrio, no seu checks and balances, você vai poder fazer leis. Só que tem uma coisa, você, DF, não pode ser dividido em município. Mas se você não dividindo em município, você acaba tendo a competência que município possui. Você tem uma competência cumulativa. Você é tanto Estado quanto município. Então você vai fazer leis igual a Câmara Municipal faz e você vai fazer leis igual o Estado faz. E aí, eu falei agorinha que isso aqui é uma invenção humana. Eles foram lá e buscaram a Câmara da Câmara Municipal e a Legislativa da Assembleia Legislativa e virou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele juntou os nomes. Ele falou, DF, você é Câmara da Câmara Municipal, você é Legislativa da Assembleia Legislativa, você é vereador e você é deputado estadual. Ou seja, você vai ser uma Câmara Legislativa. Poderia ser chamado de qualquer nome, Câmara Distrital, quiseram dar esse nome, isso é uma invenção humana. E isso é o que está valendo. Nós temos a Câmara Legislativa e o próprio nome, a própria nomenclatura, nos mostra que o nosso poder legislativo, ele é tanto um poder legislativo do Estado, quanto ele é um poder legislativo de município. Temos a competência cumulativa. Ok, se você olhar aqui, o poder executivo, é claro que ele não misturou, né? Ele falou, vou chamar de governador mesmo. Ah, mas ele quis misturar lá, quis. E não quis aqui, não quis. A Constituição, ela veio de um poder originário. Ou seja, ele era ilimitado, independente, autônomo. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele não quis misturar. Até porque senão podia dar até prego, né? Prefeito com governador. Ele chamou de governador mesmo. Ok? Então nós temos uma Câmara Legislativa, nós temos um poder executivo. E aí isso veio do artigo 32. Falou, ó, você é Estado e município, só que tem um detalhe, você vai ser que nem município. O seu judiciário, ele não vai ser seu, ele vai ser da União. E eu vou parafrasear aquela questão do CESP. Não existe poder judiciário distrital. Não existe. O nosso judiciário, se você olhar aqui no quadro, ele é da União. Ele é federal, ele não é nosso. Então, o Tribunal de Justiça do DF, ele não é do DF. Ele está no DF. Ele é do DF,
atuando no DF, mas ele é organizado e mantido pela União. E aí falaram, ó, vamos chamar de TJDFT. Ele atua no DF e em territórios. Ah, mas não existe mais territórios. Tudo bem, se algum dia for criado territórios, o nosso judiciário, ele atua no DF e atua em territórios, fazendo com que ele seja organizado e mantido pela União. Ou seja, eu vou ter os 3 poderes no DF também. Legislativo, Executivo e Judiciário. Mas com a mão aberta. 2 vão ser organizados pelo DF, que é o Legislativo, que é o Executivo, e o Judiciário é organizado pela União. Mas todos vão atuar aqui, no Distrito Federal. Ok? Para que a gente possa concluir isso, olha só a determinação constitucional para o DF. Ele fala, o DF, você é vedado ser dividido em município, isso veio do artigo 32. Ó, DF, você tem as competências de Estado e município, por isso que nós falamos. Você vai ter aqui um governador, vice-governador, você vai ter deputados distritais, ok? Os deputados distritais vão aplicar as regras do 27, que é a regra dos estados, de imunidade, ok? Você vai poder utilizar as suas polícias, que nós vamos conhecer aqui mais na frente, ok? Poder da lei orgânica do Distrito Federal. E essa nossa lei orgânica, para que eu possa concluir a nossa lei orgânica, ela nasce de um poder constituinte, que veio do poder ordinário, poder constituinte derivado decorrente. Ok? Ó, poder constituinte derivado decorrente. Ele é um poder de fazer algo, poder constituinte, derivado decorrente, que ele vem decorrente. Ele veio da própria Constituição Federal. É uma terminologia dada pela doutrina para falar que nós obedecemos à Constituição Federal, mas eu posso aqui produzir a minha lei orgânica desde que eu respeite a Constituição Federal. Pode criar sua própria Constituição, respeitando a Constituição Federal. A lei orgânica, ela se equipara à Constituição estadual. O STF decidiu no recurso extraordinário 577.025. Ok? Ou seja, eu coloquei aqui no final para ficar claro para vocês que a nossa lei orgânica, ela se equipara à Constituição por decisão do STF. A nossa lei orgânica, ela surgiu a partir de um poder constituinte derivado, que vai se derivar do poder constituinte originário. E esse poder constituinte derivado foi chamado pela doutrina de decorrente. Ou seja, nós temos uma lei orgânica que se equipara à Constituição, que nasce de um poder constituinte derivado decorrente, e isso para a sua prova, ok? Na próxima aula nós vamos adentrar nos artigos da lei orgânica e vamos conhecer alguns detalhes como Distrito Federal, regiões administrativas, Brasília, objetivos do DF, valores fundamentais do DF, são regras importantíssimas que geralmente têm caído na sua prova. Até a próxima aula, conto com vocês, tá bem?